Tudo bem, Jerônimo? Olá, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade. Estava aqui assistindo aí o Zaratini. E você hoje pegou aí uma equipe de qualidade, meu irmão. Você pegou uma rodada hoje, gente muito Paulo boa aí. Pimenta, Zaratini, Padilha e você? Uau! Ainda tem a Que... Vilma Reis aí, Ana Preste depois, né? sim, a Vilma Reis vem depois. Olha, Vilma fala maravilhas de você. Ela. Vilma, Vilma é uma força e ela tá com um slogan bem bacana, que ela fala assim, o slogan da campanha dela trata sobre a fotografia do poder. Que a Sim. gente tem que mudar essa fotografia. Você está falando aqui agora com descendente indígena, minha família tem essa origem, e sobre o que você tratou aí na minha apresentação, Mauro, Belchior canta uma música falando que o novo sempre vem, na família, no trabalho, na política, e é essa oportunidade que a gente vai ter aqui, o Wagner, o Rui, que são quatro dirigentes nossos, optaram, não foi um arrumadinho, aqui na Bahia não foi arrumadinho, foi decisão política de dizer que nós queremos renovar. Com o Wagner, a gente já renovou a política baiana muito forte, a democracia, a participação. Depois, a vinda do Rui era o novo Rui. O Wagner podia, seguindo uma sequência lá da Bahia do passado, pegar um quadro desses, digamos assim, com mais experiência, pegou o Rui. O Rui foi o novo naquele momento e está um sucesso hoje. O governador que vem com uma avaliação positiva muito grande. E agora, nesse momento, eu confesso a você que como eu sou de projeto, não é uma candidatura de Jerônimo, é de um projeto político da Bahia e do Brasil, eu já tinha me preparado, Mauro, para poder correr a Bahia de novo, ajudar na campanha. Aprendi muito com duas coordenações de projeto de governo de Rui, 2014 e 2018. Já tinha acertado em casa, eu vou correr para poder renovar esse mandato na Bahia e trazer a esperança de volta no Brasil. Mas aí, quando fomos rearrumar, deu aqui nessa situação e é o projeto que está sendo avaliado, não é Jerônimo. Eu faço parte dele. Muitas saudações à tua chegada aqui. E o Dirceu Antônio Hort dizendo aqui: opa, vi um anel de tucum no dedo do Jerônimo. Isso fala muito. Explica para o povo aí esse anel de tucum, significado realmente muito importante. Eu tive uma origem na adolescência de trabalho de comunidades eclesiais de base. A igreja influenciou bastante na minha formação. E daí a minha origem de compreender que nós temos símbolos. A política é feita de símbolos. E a simbologia marcante são os códigos que a gente, digamos assim, transfere, passa adiante, mostra para as pessoas. A minha cara, o meu jeito, é uma cara de quem veio do povo. Eu não sou feito, eu não fui feito em laboratório, eu não fui preparado, arrumadinho para assumir um cargo aqui ou ali. É o que o Lula viveu, é o que o Rui viveu, o que o Wagner vivenciou nas portas de fábrica, eles. Eu, vivenciando o movimento estudantil, movimentos do semiárido, no combate ao trabalho infantil. Essa é a minha trajetória da minha adolescência e da minha juventude. E esse anel de Tucum é um código de que os padres, quando viviam perseguidos na ditadura, utilizavam o símbolo para se identificar. E as pessoas que usavam esses anéis eram pessoas que tinham compromisso com o combate à pobreza. Eram aliados dos pobres, mas combatiam a pobreza, combatiam o sofrimento. E eu estou nessa missão. Serei governador da Bahia em 23 para cuidar de gente, especialmente os mais pobres, os que mais precisam. Queria que você analisasse para nós, Jerônimo, por favor, esse cenário. Interessante que antes, sem que. Agora estou vendo a convergência dessa conversa com o Paulo Pimenta mais cedo, a gente falava exatamente dessa questão. Como a direita é marcada? Primeiro, por não tem partido nacional de direita, né? São todas federações de interesses regionais. E como nessas federações regionais prevalece a ideia das dinastias, né? Quase que como numa sequência das capitanias hereditárias. E que o PT, em menor escala, o PSOL, são os dois únicos partidos nacionais, então eles não seguiam pelo interesse local, mas pelo interesse nacional, e não tem dinastia, né? Não tem dinastia. A Bahia tem uma dinastia, que é o carlismo, o ACM Neto, né? É nesse momento o
representante, o herdeiro dessa dinastia, e você enfrenta, então, uma eleição entre alguém que é Rodrigues, não tem sobrenome chique, elegante, não teve, teus antepassados não foram aí donatários de nenhuma capitania, então alguém que vem com uma origem indígena contra uma dinastia política do carlismo muito enraizada na Bahia. Inclusive, nas pesquisas, ele está à sua frente, pelo menos enquanto não se avisa que Lula está te apoiando. Como é que você vê o cenário dessa disputa política? Porque é disso que se trata, né? É você e a CM Neto. O resto vai fazer figuração na campanha. Existem, na verdade, no Brasil está muito claro isso. Dois grandes projetos, duas grandes frentes. Não tem uma terceira via como quiseram criar ou como estabeleceram as regras do passado. Então, dois projetos. Um projeto que é pegar o Brasil e botar de volta no cenário nacional, trazer aqueles programas que nós construímos com o Lula, depois com a Dilma, de inclusão, de botar o povo pobre, o povo negro, o índio, o trabalhador dentro da universidade. Não tem outro percurso, e é colocar dentro da universidade para uma intencionalidade, a gente poder transformar. Nós temos um país muito atrasado, a concepção da elite brasileira, ela é muito atrasada em diversos conceitos, a gente pode compreender isso. Um conceito é a reforma agrária. Uhum. Os países que fizeram a reforma agrária têm um rural diferente, tem um campo diferente. E aqui a gente fica disputando por acúmulo de terra, de herança, e a gente não consegue colocar o país com a riqueza tão grande em um cenário diferenciado. E tanto é que o problema, por exemplo, do Brasil com a fome não é de produção, é de distribuição, isso é muito claro. Nós somos autossuficientes em produção de alimentos, mas o conceito é arcaico, é antigo. E nessa metodologia da gente compreender esse modelo arcaico e ultrapassado, é claro que tem lógica. Isso não é à toa, não é porque às vezes a imprensa ou alguma parte da sociedade diz que o Bolsonaro é maluco, é isso ou aquilo. Não é, tem intencionalidade. Ele pode até ter os momentos de loucura dele, mas as pessoas da elite, do lado dele, compreendem que tem que ter uma alternativa para enfrentar esse projeto nosso de inclusão. Aqui na Bahia, Mauro, é essa a fotografia, é esse o desenho. Tivemos um intervalo com a baixa, depois da eleição do Wagner, a eleição do Rui, a primeira, tentou se levantar ali uma possibilidade do carlismo retomar com o Paulo Souto, que foi governador. Mas não se acendeu, não foi adiante, muito embora ainda estava muito forte. Passamos 2 mandatos do Rui fazendo uma revolução silenciosa na Bahia, de políticas públicas, de estrada, de água, de agricultura familiar, de cultura. E isso agora reacende naturalmente com a tentativa, já que é uma renovação de um projeto, mas não é na mesmice. E a gente novamente se coloca na condição de ser muito diferenciado. Eu represento esse projeto muito claramente como aquela situação, não é herança, não foi herança, é construção, é um patrimônio nosso construído. Na minha vida particular, na do Rui, na do Lula, foi assim. Saímos do lugar que nós nascemos, em busca de escola, em busca de trabalho. Foi assim. Eu nasci na zona rural, Mauro. Nasci numa roça, num município que hoje tem 5 mil, 6 mil habitantes, Aiquara, perto de Jequié. Eu tive, na minha infância, ter que sair de casa porque não tinha o Fundamental 2. Vim para Jequié. Então, comparativamente, eu saí para estudar, para buscar um sonho, para realizar o meu desejo. E o Lula também saiu nessa perspectiva, não foi fugindo. Não foi. Então, a gente não tem essa herança patrimonial. Então, a nossa herança é fazer esse projeto da inclusão, de que as pessoas se sintam representados e atuantes, é um projeto coletivo, é essa a expectativa. E o cenário, nesse momento, aqui das pesquisas, muito embora a gente diz que a história não se repete, mas por 2 vezes aconteceram de forma bem semelhantes. 2006, as pesquisas e uma parte da imprensa dizia que a gente não ganhava as eleições para governador, que não teria
segundo turno. De fato, Mauro, não teve segundo turno. Ganhamos com Wagner. Em 2014, novamente, as pesquisas ali agora, nós estamos em agosto. Em agosto de 2018, o Rui pontuava menos que eu. Tinha menos de 15% em agosto. E nós, novamente, mostramos que as pesquisas estavam equivocadas e ganhamos no primeiro turno. E agora se acende uma cena muito próxima dos dois cenários aí. Eu tenho certeza, Mauro, que quando a Bahia inteira souber que eu sou o candidato do Lula, que eu sou o mesmo nome do Lula, que eu sou o candidato do Rui, que nós temos um projeto de Bahia, de Wagner, de Otto Alencar, dos prefeitos que estão acompanhando a gente já tem pesquisas internas que mostram isso, mas com muita humildade. Nós vamos continuar governando a Bahia, cuidando de gente, cuidando do interior. Eu conheço muito o interior e tenho essa vantagem de poder ter sido de um secretário do governo Rui, em 2015, de uma secretaria criada para cuidar da agricultura familiar, da reforma agrária, dos pescadores. Então, eu ia para o município, eu não ia na sede do município, eu ia na zona rural. Então, eu conheço por dentro. Então, é uma vantagem que eu quero me empoderar muito dela para que os projetos estruturantes, os grandes projetos da Bahia, a ponte, a ferrovia, o estaleiro, a gente possa fazer, a gente possa botar na pauta, botar o pobre no orçamento, botar o negro no orçamento, botar a mulher e as crianças e os idosos no orçamento. Maravilha. Interessante isso que você fala. Deixa eu só registrar 2 superchats aqui do perfil AM70, tá com a gente sempre aqui aí de Salvador. Minha família é 13, é Jerônimo contra o carlismo. E o João Pedro de Oliveira Mercedes, né? Ele se apresenta como desenhista autista, dizendo: bom dia, meu amigo Jerônimo Rodrigues, amo muito você. Ele que mora na Bahia também, é baiano. Ô Mauro, tá aqui, esse João, ele vive me seguindo, é um jovem, um adolescente jovem. João Pedro, autista, esteve comigo em Valença, aqui numa praia lindíssima, região de praia litoral, e ele realmente é autista, e vive seguindo a gente. Olha o que ele fez para mim e mandou essa semana. Ele já fez desenho para você? Sensacional. Eu e o Lula. E eu vou, Mauro, me comprometi com ele e com as famílias autistas. Tem muitos temas que a gente está começando a aprender, digamos assim, no Brasil, muitas coisas com essa coisa da abertura da democracia. A gente não cuidou no passado de pessoas com deficiência. Eu lembro que onde eu nasci, na roça, quando alguém tinha síndrome de Down, a gente não sabia o que era aquilo naquele momento. As famílias prendiam essas pessoas dentro de um quarto, trancavam dentro de um quarto. Foi assim. Eu lembro muito bem disso. Era triste. E as pessoas tinham medo de quem tinha Down. E a pessoa não era inclusa na sociedade. Uhum. Assim também são os autistas. Essa coisa de autismo, eu estou dizendo de um depoimento meu, é coisa muito nova para mim, para conhecer melhor como é que se conhece uma pessoa com autismo. Muitas das vezes a gente vê e ouve uma família dizer assim, falta de uma palmada, sabe? Porque não conhece, muita gente não conhece. E eu me combinei aqui na Bahia. Meu governo vai dar atenção especial às pessoas com deficiência, porque é um público que é minoria, mas que seja, vai ter que ser respeitado nas políticas públicas. E aí, João, um abraço aí, João, você que está colado aí com o Mauro. João Pedro está com a gente aí, sempre. Tem uma questão em relação particular, em relação à eleição baiana, mas que está se espalhando pelo Brasil, que é assim. Aqui em São Paulo, nós tivemos o Bolsodória. Aí na Bahia, a gente tem o Bolsoneto, não é? Ou ACM Neto. Compôs com o Bolsonaro e o bolsonarismo até pouco mais de um ano atrás. Ele falava em Bolsonaro como candidato a presidente dele. Ele manifestava claramente apoio à candidatura do Bolsonaro, e agora, com a chegada do processo eleitoral e a situação de descalabro, destruição do país pelo Bolsonaro, ele está querendo como que proclamar a independência da Bahia, né? Como se a Bahia fosse um país separado do Brasil, não quer discutir a questão nacional, esconde o bolsonarismo e tenta fazer uma eleição local, nesta que é a mais nacional das eleições que existiam no país desde a redemocratização.
Então você tem um duelo interessante do ponto de vista das narrativas acontecendo aí na Bahia, né? Impressionante isso, Mauro. E as pessoas estão percebendo. Não é uma eleição local. A Bahia, como o Maranhão, o Piauí, não é uma ilha. E nós estamos sofrendo isso na pele agora. Ter um presidente como esse que aí está, foi castigo para nós da Bahia 4 anos, para o Brasil 4 anos. E o ex-prefeito, o candidato, ainda faz pior. Ele diz assim, ó, quem ganhar para mim tá bom, eu sei governar, eu sou um bom gestor. Ora, se para ele é bom renovar um mandato como este do que aí está, para a Bahia não é. Ele sabe muito bem que a gente tem aqui uma mensagem que a Bahia tem lado. A Bahia tem lado. Nós nunca vivenciamos um momento tão claro para a gente do nosso lado, o lado do Lula. Agora, é importante, Mauro, a gente destacar que alguém vive dizendo, e o Lula vai aqui. Pô, o Lula esteve aqui em 3 atos comigo. 3 atos. Ele veio no dia 30 de março fazer o lançamento da minha pré-candidatura, uma festa que não coube, o espaço não coube de gente, em março. De lá para cá, ele veio no 2 de julho. Uhum. E a nossa Foi festa maravilhoso, né? Maravilhosa aquela caminhada de vocês. a gente não conseguia andar, uma coisa linda, uma festa maravilhosa, as pessoas em cima, foto. E depois a gente saiu do 2 de julho, do circuito histórico do 2 de julho, e fomos ao estádio da Fonte Nova. Fizemos um ato belíssimo. E foi lá que ele teve condições de dizer assim, olha, aqui na Bahia, o meu candidato é o companheiro Jerônimo. Não fique dúvida com ninguém. E a gente, a partir daí, se a imprensa, alguém queria saber disso, ora, vamos tocar a vida que a gente tem DNA, a gente tem identidade. Agora, Mauro, a gente compreende, pô, nós queremos eleger o Lula. E o Lula precisa fazer os diálogos nacionais possíveis, necessários. O que não dá é para ver o ex-prefeito, que, na verdade, eu posso até dizer, ele é bolsonarista, porque ele assumiu a campanha em 2018, ele fez campanha para o presidente em 2018, o time dele todinho. Ele aqui na Bahia, os cargos federais que indicam hoje são os partidos que estão com ele, então, portanto, ele faz parte da indicação dos cargos, mas ele carrega uma coisa que a Bahia sabe muito bem. Ele é o anti-PT, ele é o anti-Lula, o anti-Lula. E agora ele quer pegar uma carona, ele é caroneiro, ele é oportunista. Às vezes eu fico pensando, será que ele tem medo de assumir que é Bolsonaro? Ele é covarde? Então, é uma postura. E que ele, na condição, quando Lula era presidente e ele é deputado, tem vídeos dizendo que ele vou dar uma surra nesse presidente. Ameaçou uma surra no Lula. E agora na pré-campanha, Mauro, ele chegou a dizer, deve ter uns 2 meses e pouco, que o Lula era uma muleta de Jerônimo. Muleta. Olha a forma como se trata na política a oposição. Isso é um tempo do passado. Ele é novo, mas a cabeça dele é do carlismo, é do tempo do passado. Então, nós queremos debater projetos para a Bahia, discutir projetos, qual a contribuição que nós vamos dar ao desenvolvimento da Bahia e à esperança do Brasil. Aqui em Salvador, ele às vezes canta uma de bom gestor e quer fazer na Bahia o que fez em Salvador. Deus nos livre e guarde, que os orixás nos protejam. Porque se a gente for pegar Salvador hoje e dizer assim, ó, tira aí as obras e as ações que o governo do estado fez. O metrô, as grandes vias de locomoção, os viadutos, encostas, hospitais, até calçamento, pavimentação no centro histórico. Então, quem fez por Salvador as grandes obras e as grandes ações foi o governo do estado. E ele maquiou bastante a cidade, como é a prática deles. Maqueia ali uma praça, uma orla, e depois quer dizer que está fazendo pela Bahia. Então, esse cenário aqui da Bahia, Mauro, posso dizer a você, a Bahia sabe muito bem quem é do Lula e quem não é do Lula. Nós vamos trabalhar muito nesses próximos 2 meses essa concepção de que aqui nós estamos usando Bahia, é Brasil. Pela Bahia, pelo Brasil. Juntos pela Bahia e pelo Brasil. Porque a gente sabe que o Lula precisa da Bahia e a Bahia precisa do Lula. Conversamos bastante. Dentre essas conversas, ele chegou a dizer, inclusive essa semana ele reafirmou que ele conversou comigo, que vai reanimar um programa de PAC, novamente, e nós já botamos ali na mesa dele 3 ou 4 grandes projetos de
infraestrutura do Estado. A ponte, eu vou fazer a ponte, com a ajuda dele, inclusive, a ponte Salvador-Itaparica, 13 quilômetros. Não é só uma ponte, é mobilidade, é urbanização, é desenvolvimento, é turismo, é geração de emprego. Aqui nós temos uma indústria naval que depois que a Dilma saiu, parou e, portanto, criou uma expectativa muito, muito boa e depois desanimou-se. A ferrovia Oeste-Leste, FIOL, que ele já se comprometeu que nós vamos concluir. E posso dizer ainda o parque de energia solar, energia eólica, energia de hidrogênio que a gente está montando, que a gente vai contribuir muito para um futuro sustentável, mas com energia limpa e de qualidade. E tenho certeza que o Lula e a Bahia vão continuar de mãos dadas. Como é que você analisa aí, a partir da Bahia, esse movimento? Porque é importante dizer, o ACM Neto, ele vem de uma trajetória, então ele é de uma dinastia, né, fundada pelo velho ACM. Né? Foram da Arena, do Partido de Sustentação do Regime Militar, depois do PSD, depois o Antônio Carlos brigou com os militares, estava na fundação do PFL, o Partido da Frente Liberal, depois para o DEM, e agora o DEM se fundiu com o PSL. É importante sempre registrar, o DEM se fundiu, não é com qualquer outro partido, não, se fundiu com o PSL, que era o partido do Bolsonaro, o partido que elegeu, sob o qual o Bolsonaro se elegeu, para formar a União Brasil. E aí está essa conversa, o Luciano Bivar, que não chegava nem a 0% nas pesquisas presidenciais, renunciou para sair candidato a deputado federal e está aí com uma conversa de tentar aliança com o Lula. E aí gente falando, não, isso aí quer dizer que o ACM Neto vai ser o candidato da frente do União Brasil com o PT na Bahia. Que conversa é essa? Como é que está essa conversa aí na Bahia? Nós já superamos isso. Desde que nasceu essa conversa, Mauro, que a gente achou estranho. O partido estadual aqui, o presidente Éden, dialogou com a Gleice. Olha, aqui não teve nada dessa conversa. A imprensa ficou num diálogo, tivemos que fazer uma nota do partido para dizer, olha, não passou pela nacional, nem pelo estadual. O Rui e o Wagner tivemos o diálogo com o Lula e disse, ô Lula, a gente da Bahia não vai se meter para atrapalhar. Se for para ajudar, a gente vai se meter na política nacional. Então, a Bahia, você já conhece muito bem, nós temos mandatos de 16 anos, sabemos bem o que significa a política do Estado da Bahia. Então, não deixe que essa situação interfira, porque não dá para a gente imaginar retirar depois de 16 anos. Então, não houve, viu, Mauro, nenhuma conversa aqui no Estado, mas a imprensa, a mídia, uma parte da mídia, colocou isso no ar, gerou um estresse em alguns cantos, mas a comunidade baiana está muito ciente quem é o candidato do Lula aqui na Bahia, quem é o candidato do campo da esquerda, da inclusão, e nós fazemos essa frente. É claro, você está dizendo aí uma coisa que para nós está muito clara. O prefeito, ele tentou se modernizar nessa coisa de mudança de nome de partido, mudou-se nome de sigla, mas foi cada vez piorando. Mudava a sigla e ia incorporando valores retrógrados, atrasados, como é o caso do PSL. Então, a gente sabe que ele já mudou aí de 4 ou 5 siglas, mas a orientação política é a mesma, não muda não. É o seguinte, essa é uma questão interessante, que você vem falando de uma coisa que é enraizamento, né? O enraizamento, a sua trajetória pessoal, o enraizamento do PT, na realidade, do povo baiano, mas também na política baiana, né? Ontem recebi uma informação que dos 417 prefeitos da Bahia, 300 estão com você. Realmente fiquei chocado, não imaginei que fosse assim, não. Olha, a convenção nossa foi no sábado. E ali eu vi a força que nós temos desse time na Bahia. Primeiro foi um entusiasmo sem tamanho, mais 50 mil pessoas. O Parque de Exposições não coube, travou aqui a via principal do aeroporto para o centro, a gente chama de paralelo. E eu vi, Mauro, a gente estava lá com a equipe de comunicação gravando as mensagens e os apoios dos prefeitos para a gente poder jogar isso no interior de cada município. E eu vi fila de prefeito para poder gravar o vídeo. Você imagina, prefeito na fila e reclamando do outro. Olha, está falando demais, está demorando demais, não adiante aí. Olha, tem um ambiente de muita
digamos assim, gratidão ao Rui Costa. Todo mundo conhece o estilo do Rui, é um estilo de não ficar fazendo proselitismo. Então, o que ele havia combinado com os convênios, Rui não é de ficar fazendo jogo partidário eleitoral. As pessoas sabem disso, tá? Inclusive, Rui foi criticado um bom tempo na política baiana, porque dizia que não fazia política, isso e aquilo. Pô, o cara faz 2 mandatos, está com avaliação de mais de 70%, lugar tem 80%, e o cara não faz política. Eu não entendo o que essa galera entende de política, o conceito de fazer, porque talvez o Rui, e não é isso mesmo, não faz a tradicional, a política tradicional, toma lá da cá. Tem um estilo próprio, e eu tenho certeza, Mauro, que eu vou fazer mais e melhor do que o Rui e o Wagner. Sabe por quê? Porque o Wagner pegou um estado, sabe, deteriorado, tanto na infraestrutura quanto na forma de fazer política. A gente, com o Wagner, nós iniciamos um trabalho de participação, controle social, envolvimento, e a gente começou a se entender que nós temos que tomar conta da Bahia. E fizemos muito, estrada, água, agricultura familiar, etc. E o Rui já pegou esse estado um pouco pavimentado, mas ele pegou a dureza, porque ele não tinha um governo federal aliado. Pegou um pedaço da Dilma ali, mas depois foi só tranqueira para ele. E eu não. Eu vou ter o Rui e o Wagner ao meu lado, como companheiros meus, amigos meus. Vou ter o Otto. Temos aí 8 partidos aliados, 300 prefeitos e o movimento social. Porque a minha chegada nesse momento, Mauro, traz uma característica muito típica do movimento popular, que estava sedento dessa coisa, casado com o Lula, movimentos tão doidos para fazer a campanha, a militância. Então, anima isso. E tendo o Lula presidente, então, pode ter certeza que a gente vai fazer um governo mais e melhor do que o Wagner e o Rui fizeram pela Bahia. Legal. Bom, eu vou já liberar o Jerônimo Rodrigues. Vida de candidato não é fácil, gente. Mas Nem tá vida bom, de candidato, tá bom, nem vida de... tá bom. Tá legal. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Toda quarta-feira quem está aqui com a gente é Vilma Reis, que realmente me falou muito de você ao longo dos últimos tempos aí. Também candidata, ela toda quarta-feira vem. Hoje vai passar, que nem o relâmpago, na verdade vocês vão só dar um axé, mas é interessante isso, porque tem essa aliança preta indígena na Bahia, né? Estamos falando da maior cidade negra do planeta fora da África, que é Salvador, e aí tem aqui, ó, a Aliança Preta Indígena na Bahia. Então, só para dar um axé, um oi e um tchau entre Vilma e Jerônimo. Vilma, bem chegada. Saudações, Mauro, saudações, companheiro Jerônimo, que felicidade. Estou aqui com o próximo governador da Bahia, nosso governador, professor, nosso governador, criado nos movimentos sociais de luta para que nosso povo, desde o MOC, Movimento de Organização Comunitária, nosso professor da UFES, né? E um homem que rodou a Bahia para que a gente tivesse o impacto que temos hoje na agricultura familiar. Que felicidade! A gente tem dito aqui há meses, Jerônimo, que como você leu aqui, as pesquisas é o que a gente também está lendo, né? A Bahia, aquela convenção de sábado histórica, né? Foi, claro, a gente fala, nossa, cada um vai maior, mas aquela foi incrível, né? As pessoas estavam para todo canto. Você andava em Mussurunga, que é em frente ao Parque de Exposições, e Mussurunga estava cheio de gente. É impressionante. Que felicidade estar aqui contigo, meu irmão. Legal. Muito obrigado, Vilma. Mauro, muito obrigado. Você está vendo que a fotografia já mudou aqui na sua tela, viu, Mauro? A fotografia do poder já é outra. E nós vamos sim. Eu tenho dito que o Lula vai precisar de bons deputados e boas deputadas federais. Eu vou precisar deles e delas para poder fazer o debate, fazer a proteção dos direitos dos quilombos, dos negros, das mulheres, dos LGBT, das pessoas com deficiência. E precisarei de
Vilma Reis, com essa experiência que ela tem como uma boa parlamentar para ajudar a Bahia. Forte abraço, Mauro. Valeu, vai com a Dulce Costa aqui, ó. Futuro governador, sou de Canavieiras, venceremos. Obrigado, viu, Jerônimo? Foi muito boa a tua presença aqui. Todo sucesso para você na caminhada aí. Mauro, eu preciso muito que depois a gente se encontrar, não sei quando é que se você vem a Salvador, para a gente poder, depois das eleições, a gente vai ter um tempo para a gente poder, através da Vilma, a gente se encontrar, bater um papo, sua experiência. Eu quero aproveitar a sua audiência aí para o pessoal me seguir, inclusive pedir a você para me seguir. Jerônimo Rodrigues, BA, para a gente poder trocar essas mensagens aí, essa experiência sua. Parabéns, Mauro. Parabéns. Quem sabe o Lula ensaiou em morar na Bahia depois que saiu da cadeia, acabou não dando, porque, enfim, virou candidato a presidente, tá essa loucura. Ele mora no Brasil hoje. Quem sabe não vou eu morar em Salvador depois que você for eleito, aí será uma maravilha. Que beleza. Muito bem. Forte abraço, obrigado, parabéns. Obrigado, Jerônimo. Um grande abraço, viu? É isso aí, Jerônimo. Simpatia esse cara, viu? Eu não conhecia, ele falava muito. Jerônimo é uma potência, Mauro. Jerônimo é uma potência e tanto orgulho para nós. Né? É uma virada histórica mesmo que a gente está vivendo. Esse caminho que começou a ser construído com o companheiro Jacques Wagner, que foi aquela vitória estrondosa em 2006, né? Que parecia impossível, né? Que as esquerdas vencessem na Bahia, e, como diz Wagner, né? A gente saiu comendo poeira. São 417 municípios, são distâncias que você viaja 14 horas, né, de carro para chegar, e Jerônimo conhece profundamente a Bahia. Jerônimo Rodrigues, ele coordenou os programas de governo, né? Os 2 programas de governo de Rui Costa, é um construtor desse caminho que tem feito com que a gente tenha hoje essas escolas e toda uma preocupação de modernização de escolas com processos participativos, que é você ter outros ambientes na escola, para além da sala de aula, né, com as bibliotecas, com os espaços coletivos, as quadras e os programas no outro turno, e a preocupação em fazer escolas integrais. E, para nós, é muito forte, porque numa sociedade onde a brutalidade quer tomar conta, nós elegermos um governador professor, um governador vindo dos movimentos sociais, Mauro, é o grande. Por isso que eu te falava ao longo desses dias que a vitória na Bahia, junto com a vitória de Lula, serão as 2 grandes vitórias no Brasil, porque essa eleição na Bahia, ela, com todo tipo, né? Imagine todas essas questões que querem atravessar, né? E cada vez mais a gente tem espalhado, e pensar que todo mundo que está na luta nos últimos 30 anos, Mauro, conhece Jerônimo Rodrigues. Eu estou dizendo só isso. Quem está na luta nos últimos 30 anos conhece profundamente Jerônimo Rodrigues, porque ele é um cara que que colocou a vida dele para modificar, né, e mudar a vida das pessoas. Então, isso para a gente é muito importante, e onde a gente luta para que os livros vençam as armas. Não tem simbologia mais forte do que um professor, né, e pela primeira vez um homem não branco ganhar as eleições, né, no nosso estado da Bahia, com essa população negra em maioria que nós temos, afirmando, sim, a sua pertença negra e a sua pertença indígena. Isso é muito forte. E um filho da roça, do sertão da Bahia. É muito forte, Mauro, o que a gente está vivendo, e a tranquilidade com que Jerônimo chega nos encontros,
tanto nos encontros gerais quanto nos encontros setoriais. O PGP da Igualdade Racial, aqui em Salvador, foi emocionante, Mauro, né? Nós lotamos o espaço do Centro Antigo de Salvador e Jerônimo, com toda tranquilidade, parar para ouvir todas as questões que vinham do público, né? Que vinha dos movimentos, que queria conversar ali com ele, apresentar as propostas para serem acolhidas no programa participativo, o programa de governo participativo, que é o que a gente chama de PGP, né? Então, é muito forte o que a gente está vivendo aqui, porque também é você apresentar de forma muito refinada um modelo que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem construído ao longo destes 42 anos. Perfeito. Quero agradecer demais a Vilma, porque tanto Vilma quanto o Jerônimo estão um corre danado aí pela Bahia. Bom, todos os candidatos estão, né? A Vilma está lá hoje correndo pelo Recôncavo, não sei como é que está a agenda do Jerônimo hoje, mas vocês devem eventualmente estar se cruzando aí por essa enorme Bahia, né? Essa maravilha que é a Bahia. Então, quero te agradecer demais, dizer que você acertou quando lá atrás. Eu não sabia, falei aqui no começo, sabe, Vilma? Eu não conhecia Jerônimo, não tinha ouvido falar dele. Quando saiu o nome dele, eu falei, Jerônimo? Quem será Jerônimo? E você me falou maravilhas dele e desses tempos todos em que ele, né, assim, saiu para o Brasil, né, porque já era muito conhecido na Bahia. Fiquei muito bem impressionado com ele e hoje achei muito interessante essa conversa dele. Achei um cara muito articulado. E essa aliança, né, preto-indígena, né, que vai fazer a transformação na Bahia. Então, quero te agradecer demais, agradecer ao Jerônimo por ter vindo aqui, agradecer a você, boa campanha aí no Recôncavo, boa campanha para o Jerônimo na Bahia. Vamos seguir em frente aqui, quarta-feira que vem. Sem você, eu não faço esse Fórum Café aqui não, viu, Vilma? Um abraço, Mauro, muito obrigada, e é o que a gente tem dito. Essa capacidade do nosso companheiro Jerônimo Rodrigues de ouvir, de acolher, de incorporar. Nós vamos ter um programa de governo, talvez o mais bonito dos últimos anos, para a gente ir botar em prática, e conversando com os movimentos sociais, que é algo muito importante, e conversando com diferentes setores da sociedade. Essa capacidade, Mauro, não é para todos e todas, né? Às vezes as pessoas até se propõem, mas é difícil. Mas um quadro, né, uma liderança política, como o companheiro Jerônimo, que coordenou os nossos programas anteriores de governo, ele já sabe fazer isso, né? Então, isso para a gente é um caminho adiantado. Isso aí. Né? Grande abraço, meu irmão. Boa caminhada aí no Recôncavo. A gente está correndo trecho no Recôncavo, ontem conversamos com as comunidades, nosso povo LGBTQIA+, aqui em Cachoeira, foi lindo, emocionante. Conversamos com as comunidades quilombolas aqui no Recôncavo, a gente conversou com estudantes, e hoje nós temos uma conversa muito forte, muito potente com nossos colegas professores. É uma maratona, é uma jornada longa, mas está muito lindo. Grande abraço, Mauro. Obrigado. Toda a nossa comunidade do Fórum Café. Legal. Muito obrigado.